Boa tarde, pessoal. É um prazer estar mais uma aula aqui para vocês e hoje falaremos sobre os principais componentes dos computadores, né? Não teria como a gente fazer uma aula prática, né, para poder mostrar melhor essas, essas partes dos computadores para vocês visualizarem melhor. Mas eu preparei um slide de uma forma que vocês consigam entender e caso não consigam entender, vocês mandem suas dúvidas que eu irei sanar e explicar melhor, tá bom? Antes de mais nada, vocês precisam saber o que é um computador. O computador é uma máquina eletrônica que tem como a função processar dados de acordo com aqueles que necessitam. Ou seja, o usuário solicitou uma demanda para o computador, essa demanda ele vai processar e vai devolver os resultados para o usuário. É possível fazer também diversas atividades com o computador. Seja mais simples, por exemplo, calcular alguma coisa, uma conta matemática, uma somatória, uma multiplicação, que seria o exemplo da calculadora, e desde as mais complexas, que podem ser projetos arquitetônicos, projetos engenharia civil, jogos, enfim, existem uma gama de variedades que é possível fazer com os computadores. E o computador ele é dividido em duas partes, hardware e software. O hardware é a parte física, aquilo que você consegue pegar, as peças, os componentes, e o software é a parte lógica, no contexto virtual da tecnologia, né? É a parte lógica, que são os programas que fazem a comunicação com o hardware e o usuário consegue ter uma visualização do que está acontecendo, do que ele pediu para fazer e o retorno que ele vai receber do computador através do software. Bom, como eu disse, o computador, além de ser uma máquina eletrônica, ele é um conjunto de componentes, né? Se você abrir o computador, você vai ver que dentro dele existem vários componentes. E existem aqueles que são principais, né? Que fazem o computador realmente funcionar de fato, sem desmerecer os outros componentes. Mas os principais são placa-mãe, processador, HD, memória e fonte. No caso do processador, ou CPU, essa sigla significa Central de Processamento Único, né? É como se fosse o coração do computador. Todos os dados passam para o processador, que este, por sua vez, processa os dados e devolve para o usuário, né? Ela faz processos matemáticos. O computador praticamente só trabalha com matemática, né? Então ele faz todos os processos internamente e devolve para o usuário, né? Quanto mais rápido for o processador, melhor o desempenho do computador. Não sei se vocês já tiveram a experiência de pegar uma máquina antiga e uma máquina nova e você vai dizer assim, a máquina nova é mais rápida, mas por conta do processador e dos outros componentes, mas em específico o processador, porque como ele é mais novo, ele possui novas tecnologias, novos algoritmos de processamento, de otimização de dados, então ele consegue processar de uma forma melhor e devolve para o usuário mais rapidamente, né? Então, uma curiosidade para vocês que eu coloquei é que existem três fabricantes de processadores no mundo, que é a Intel, a AMD e VIA. Particularmente eu conheço mais Intel e AMD, que são concorrentes muito famosos e que sempre está uma tentando vencer a outra, né? Todo ano elas lançam novos processadores. É claro que cada uma tem uma ênfase melhor. Então aí toda vez que você for verificar um processador para comprar, você precisa antes de mais nada, saber o que você quer fazer, né? Então, essa é uma das maneiras corretas para você e para os seus clientes. Você saber qual a necessidade deles para que você indique as melhores opções, né? Antes de mais nada, é bom fazer uma consultoria para justamente não indicar qualquer máquina. Porque não adianta você indicar uma máquina super potente para um usuário que vai mexer somente com a internet, né? Então, é bom fazer essa pesquisa, saber o que o usuário quer, as necessidades deles, para poder indicar um processador adequado. A placa-mãe, como o próprio nome diz, ela acopla todos os componentes do computador.
ela é a mãe de todos os componentes. Para que um componente funcione, tem que estar na placa-mãe, certo? É muito difícil você ver algum outro componente funcionar como se não estiver acoplado na placa-mãe. Existem outros métodos, mas aí não vem ao caso, né? Então, nesse caso, ela é responsável por interligar todos os outros componentes, desde memória, HD, processador, placa de vídeo, placa de rede, placa de som, todos os componentes do computador, é ela quem faz o ligamento. E para que isso aconteça com uma maneira eficaz, ela possui dentro dela mesma um softwarezinho chamado BIOS, que contém todas as informações do software e do hardware, perdão. Contém todas as informações do hardware que está nela e os futuros. Ou seja, se você quiser fazer uma mudança de peças, ela vai te dizer no manual quais os componentes que ela suporta, que a BIOS suporta. Não adianta você comprar uma peça de última geração, sendo que sua placa não suporta. Então você vai acabar perdendo aquela peça que você comprou. Então toda vez que você for mexer com placa-mãe, o ideal é que você mexa com o manual do seu lado, para que você conheça as limitações da placa e assim você consiga fazer todo o desenvolvimento adequado em cima dela, né? E mais à frente a gente pode focar um pouco na parte da BIOS e a gente conhecer um pouco melhor cada componente desse que compõe a placa-mãe, né? Os slots de memórias, os sockets de processador, os PCIs externos. Então a gente pode dedicar um pouco uma aula só sobre placa-mãe, já que é uma das placas que vocês terão maiores contatos. A memória são dispositivos que armazenam informações, sejam elas temporárias ou não, e todo aquele dispositivo que consegue armazenar, ela pode ser considerado como uma memória, né? Um exemplo de memória são memórias RAMs, pendrive, HDs, e qualquer outro tipo de mecanismo de dispositivo que consiga armazenar. Pode ser um cartão de memória, por exemplo, né? Existem dois tipos de memórias, as primárias ou principais e secundárias. Vamos falar um pouquinho sobre elas, que nas primárias são memórias que o processador precisa acessar para enviar os seus dados. Então, o processador ele precisa ter acesso a uma quantidade de memória para conseguir enviar os seus dados processados e assim retornar os resultados para o usuário que a solicitou, né? E esses dados são temporários e o caso haja algum desligamento inesperado ou não, pode ter sido um desligamento previsto pelo usuário, ele desligou a máquina, por exemplo. Então essas memórias elas são perdidas, os dados que estão dentro dessas memórias são perdidos. E aí, toda vez que você inicia o computador, essa memória temporária ela é zerada. E conforme você vai utilizando o computador, essas memórias vão se alocando nos devidos lugares, mas em caso de desligamento novamente, essas memórias serão zeradas novamente. Um exemplo dessas memórias são as memórias RAMs e cache, né? A memória RAM é aquela que vocês conhecem, né? Provavelmente vocês já ouviram falar, que eu comprei um computador de 4 GB de memória RAM. Então, o seu computador tem 4 GB de memória para lidar com as informações que elas irão trabalhar ao longo do tempo. O sistema fica responsável por alocar, por transferir informações, endereços de memória, enfim. E o cache tem praticamente a mesma função da memória RAM, só que ela possui uma alta velocidade, porém um baixo armazenamento. Geralmente a memória do processador, por exemplo, que a memória cache do processador, que eles possuem, é mais ou menos entre 6, 8, 12 megas. Então são pequenos armazenamentos onde o processador deixa as informações que ele já processou e que ele deduz que o usuário vai precisar novamente daqueles dados. Então, para que ele não faça novamente todos os processos novamente, ele armazena aquele resultado e quando o usuário solicitar, ele vai e manda aquela memória que estava armazenada.
E no caso das memórias secundárias, são memórias que, independente de algum problema que aconteça de desligamento ou falta de energia no computador, os dados não serão perdidos, a não ser que o próprio usuário formate aquela unidade de memória ou delete as informações que estavam naquele dispositivo de memória. Um exemplo disso são os HDs, pendrives, cartão de memórias, que você salva seus arquivos e pode acessá-los novamente depois de um período de tempo, né? Depois de um dia, 2 dias, quando você ligar o computador, as suas informações estarão salvas lá novamente, né? Então essa é a diferença entre memória temporária e memória fixa, né? Que seria os HDs. E memória ROM, que é Read Only Memory, que são memórias somente de leitura, que é o caso da BIOS, onde o fabricante é quem coloca os algoritmos dentro dessas memórias, o usuário não consegue alterar essas memórias e geralmente essas memórias contêm informações que fazem com que o componente funcione. Então, se você abrir o computador, como vocês vão ter oportunidade futuramente, eu vou te mostrar a vocês que é cheio de componentes eletrônicos ICIs, que são circuitos integrados. Cada CI desse possui algoritmos dentro com funções específicas. No caso da BIOS, tem funções específicas de reconhecimento de hardware. A memória RAM tem suas funções específicas de memória de armazenamento temporário. O HD possui os algoritmos de funções para armazenar dados sem perdê-los, e assim sucessivamente. O importante é que vocês entendam que essas memórias elas não podem ser mexidas pelos usuários normalmente ao longo do uso do dia a dia. Para poder mexer nessas memórias é preciso ter um programa específico que geralmente os próprios fabricantes disponibilizam. E aí é um conhecimento mais avançado que a gente pode ver futuramente também, né? Mas não é recomendado, então não sei se será possível ensinar vocês, né? O cooler é um tipo de componente que serve para resfriar ou retirar o ar quente interno do computador. Mas como assim, Ícaro? Toda vez que você liga o computador, a energia da rede elétrica, perdão, a energia da rede elétrica, ela liga os componentes, ela faz funcionar. A placa-mãe ela faz uma vistoria em todos os componentes, vê se está tudo ok. Estando tudo ok, ela liga todos os componentes, os periféricos. E aí, com o tempo, a parte interna do computador começa a esquentar. Não sei se você já reparou e já colocou a mão ou o dedo perto da saída de ar do computador, notebook, e você percebeu que estava com uma temperatura muito elevada. Essas temperaturas podem causar até queimadura de segundo grau. Então vocês devem tomar cuidado e é por isso que não é recomendado utilizar computador ou notebook em cima de camas ou lugares que abafem a saída de ar. Então a função do cooler é justamente resfriar ou retirar o ar quente interno do computador, e existem mecanismos de segurança onde o cooler às vezes não está funcionando corretamente. A placa-mãe ela possui um sensor de temperatura, onde passou daquela temperatura que é o limite, ela aciona um dispositivo e o computador desliga. Então, os novos computadores já possuem esse tipo de mecanismo e que auxilia o cooler e, ao mesmo tempo, auxilia o usuário. Porque, à medida que o usuário vê que o computador desliga ao esquentar, ele percebe que ali existe um problema, né? Então, ele já sabendo disso, ele vai procurar ajuda para poder resolver esse problema, certo? Então, a função do cooler é justamente essa: resfriar a parte interna do computador, e geralmente esse cooler ele fica em cima dos componentes que fazem muito processo de dados, que é no caso do processador e placa de vídeo. A placa de vídeo a gente pode também estar falando futuramente, e não é o foco da aula de hoje, mas quando a gente abrir o computador, vocês vão ver que o cooler ele vai estar em cima do processador, que é a parte mais quente do,
do computador, né? Porque é onde faz todos os processamentos e para isso exige uma alta temperatura, uma alta energia, um consumo de energia e acaba gerando também calor, né? A fonte de energia, que é responsável por fornecer energia aos componentes, ela transforma as tensões da rede elétrica em tensões necessárias e que sejam efetivas para os componentes. Porque se você pegar um componente e ligar diretamente na tomada da rede elétrica, ele vai queimar, porque ele não foi feito para suportar aquela quantidade de energia. Então, a fonte, ela pega aquela energia, transforma em energia que os componentes aguentem, que varia entre 3,3 volts a 12 volts, né? Então, se você pegar a fonte e ligar diretamente na tomada e não tiver configurada para a tensão da sua cidade, que no caso de Conquista 220, todos os componentes podem queimar, se não tiver um sistema de segurança. Havendo sistema de segurança, queimará apenas esse dispositivo. Então tome muito cuidado quando for mexer com fonte de energia, né? Vocês devem verificar se está ligado no 220 ou 110, conforme a cidade que você esteja alocada. E tome cuidado para quando essa fonte estiver ligada, não colocar a mão, porque pode levar choque, pode dar problemas para vocês futuramente, ok? E toda vez que vocês forem mexer em computador, vocês devem desabilitar a fonte de energia para que não haja curto-circuito entre a mão humana, que ela conduz a eletricidade em alguns pontos, e os componentes, havendo choques ou podendo queimar a parte eletrônica do computador, ok? E uns outros componentes que fazem parte do dia a dia de alguns usuários é a placa de vídeo, que nós podemos falar sobre ela depois de algum tempo, depois de outras aulas. O mouse, que tem a função de fazer com que haja interação entre o usuário e o computador. O teclado, que também, por sua vez, possui mais ou menos a mesma função do mouse, fazendo com que o usuário tenha a interação com o computador, porém com funções diferentes. O gabinete, onde está acoplado todos os componentes do computador, fica geralmente sempre numa caixa de plástico ou de ferro. E nessa parte, se você não tiver um cooler muito bom, dependendo do seu gabinete, os componentes eletrônicos irão esquentar muito. Então não basta você ter um gabinete bonito, elegante, mas sim basta ter, conforme o seu gabinete, você tenha também um cooler adequado que consiga refrigerar todo o espaço do gabinete. Então não basta pensar, eu vi na loja um gabinete lindo, vou comprar. Não. Você tem que comprar o gabinete conforme os seus componentes, conforme o seu cooler, conforme a fonte de energia, para que o espaço seja bem aproveitado e que o cooler consiga refrigerar todo o espaço. Não adianta você ter um gabinete bonito, grande, enorme, mas o seu cooler não consegue refrigerar todo o espaço. Então, os seus componentes vão superaquecer e vão causar problemas futuramente na sua máquina. E o monitor é onde o usuário ele vê todos os resultados de todas as suas ações com o computador. Ele requisita algo para o computador processa e devolve para ele em formas de imagens para o monitor, certo? E como tarefa para vocês, eu gostaria de passar 3 atividades, onde a primeira é pesquisar sobre a evolução do computador e escrever um pequeno texto com suas palavras. Eu não queria que vocês copiassem da internet, e sim que lessem alguns artigos, algumas matérias e fizessem um resumo de no mínimo 10 linhas com seus conhecimentos, porque vai ser muito bom para você conhecer como foi o surgimento dos computadores até os dias de hoje. E a gente pode debater um pouco sobre esses artigos, essas transformações que houveram ao longo do tempo, para que vocês entendam melhor esse processo. E durante as suas pesquisas, vocês abordem também
o que foi que me chamou mais atenção na evolução dos componentes? Né? Quais inventos que vocês acharam mais significativos na evolução dos componentes? E justifiquem a resposta de vocês. E para terminar também, a terceira questão, que é diferencie memória RAM e de memória ROM, certo? Através da aula que nós tivemos, e também se vocês fiquem livres para pesquisar na internet, em livros, revistas, qualquer outro meio de comunicação ou de informação que vocês tenham, tá bom? Então fica aí essas atividades e aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais.